salut, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, queridos irmãos, mais uma vez uma alegria muito grande estar aqui e poder participar com vocês a respeito de mais esta aula referente à história da Igreja Antiga. Hoje nós já vamos adentrando, nesse processo relacionado ao século III, já da era cristã, em que nós vamos dar enfoque especialmente às grandes perseguições que vão se suceder aqui já no finalzinho do século II para o início do século III. À medida que nós vamos avançando nos séculos, nos anos, nós vamos percebendo que as perseguições vão se tornando cada vez piores, Apenas para que você possa ir observando no século II ali, na dinastia Antonina, em que nós observávamos justamente os imperadores desde Trajano, Adriano, Antonino Pio, Marco Aurélio, eram da dinastia Antonina. Havia todo um processo para perseguir os cristãos, ou seja, não havia aquela perseguição de fato sistemática, incisiva, nós podíamos perceber que não era permitido ser cristão, mas ninguém corria atrás daqueles que se diziam cristãos, a não ser que houvesse uma denúncia. Isso é o que nós observávamos no século II, dentro desta dinastia Antonina, por ocasião do rescrito do imperador Trajano. Era uma perseguição, de certa forma, até mais tênue, tinha um caráter mais popular. Nós vamos percebendo esta realidade. A partir do momento que surgisse uma denúncia, queriam se apurar os fatos, se a pessoa não quisesse abjurar de sua fé, ela de fato seria punida, Mas essa realidade, nós vamos percebendo que ela vai começar a mudar. Este panorama vai começar a mudar. A partir do momento que nós observarmos que vai acontecer aqui a mudança da dinastia Antonina, que finaliza ali com Marco Aurélio, e depois de uma sequência de processos que se sucederam em guerras civis, nós vamos observar dentro do Império Romano a constituição da dinastia dos Severos, que vai se iniciar aí com o Séptimo Severo, ou Septímio Severo. Nós vamos perceber, inclusive, que nos seus primeiros anos do seu reinado, nós vamos notar que ele praticamente não perseguira os cristãos. Havia deixado os cristãos, de certa forma, gozando de relativa paz, Pelo menos assim, de 9 anos do seu reinado, nós vamos perceber que praticamente os cristãos estavam vivendo em paz ali dentro da Constituição do Império. O que mudou para que houvesse, de certa forma, de um processo de relativa paz, de certa forma, acontecesse uma perseguição atroz, que nós vamos observar ali, dentro já do reinado de Septímio Severo, E isso nós vamos perceber que, mediante as especulações que vão surgir, não temos exatamente uma causa específica que pudesse assim deflagrar esta perseguição de forma tão atroz, de forma tão brutal e de forma tão incisiva. Ou seja, de um período de relativa paz, passou-se a ter um período de grande conflito com relação aos cristãos. E não era simplesmente uma perseguição como nós observávamos no rescrito de Trajano. Era uma perseguição de fato, realmente estava se caçando os cristãos. De repente, já no começo do século III, nós estamos falando ali por volta do ano 200, ano 201, 202, Nós vamos perceber que nessa configuração já começava a haver ali uma caça efetiva aos cristãos. Quem fosse encontrado e declarado cristão seria morto
ou ele deveria, é claro, oferecer sacrifícios aos ídolos, queimar incenso aos ídolos, participar de algum ritual dentro do Império Romano pagão, né? Que fosse também honrar os ídolos pagãos, ou seja, ele precisaria realmente dar provas de que era abjurava, vamos dizer assim, da sua fé, né? Da fé cristã, caso fosse encontrado como sendo cristão. Então nós vamos percebendo que de uma hora para outra, Septímio Severo, que a princípio deixava os cristãos em paz, de uma hora para outra ele começou a perseguir de forma assim mesmo a promulgar um edito de Septímio Severo, realmente obrigando todo o império a caçar efetivamente os cristãos. Nós formos observar essa realidade. É interessante observarmos esse processo de perseguição ao longo dos séculos, né? Não aconteceu a perseguição aos cristãos sempre e em todo momento nos primeiros séculos. Houve momentos de paz para os cristãos e houve momentos de grande conflito, de grande perseguição. E no século III nós já vamos perceber que algumas perseguições vão se tornar cada vez mais incisivas. Lembrando que essas perseguições das quais nós estamos falando ainda não são as piores, né? A de Septímio Severo ainda não é das piores perseguições, embora nós tivéssemos aí grandes santos, grandes mártires que nós podemos observar. E apesar dessas perseguições, nós podemos já observar no século III um florescimento da igreja. A igreja crescia, apesar das perseguições, apesar dos conflitos, apesar de toda essa realidade dos mártires, né? A igreja vem crescendo justamente sobre toda essa realidade no século III. E nós, obviamente, que vamos observar, dentro desse contexto, vamos observar alguns grandes santos mártires que vão ser efetivamente martirizados ao longo deste processo, inclusive datados com algumas atas, né? Era costume naquele tempo, dentro dos primeiros séculos do cristianismo, se registrar em atas como acontecera toda esta realidade dos martírios, né? E isto ficou, inclusive, reservado para a posteridade. Então, nós tivemos alguns mártires, por exemplo, na época de Septímio Severo. Um deles, nós já comentamos aqui, que foi Santo Irineu de Lyon, né? Santo Irineu de Lyon foi um grande padre da igreja, né? Ele escreveu a sua Adversus Haereses, a contra as heresias, né? Combatendo o gnosticismo. Nós já falamos aqui a respeito de Santo Irineu de Lyon e há indícios, né, de que ele tenha realmente sido martirizado no tempo do imperador Septímio Severo, ali por volta do ano 202 a 203, nós iremos observar que Santo Irineu de Lyon tivesse sido martirizado neste tempo do imperador Septímio Severo. Não necessariamente que foi por uma ordem do próprio imperador, mas ao tempo dele. Santo Irineu de Lyon, inclusive, que era bispo de Lyon, né, na Gália, hoje a atual França, se nós assim observarmos. Ele também havia mandado, inclusive, alguns discípulos e alguns missionários, inclusive, para evangelizar outras regiões da própria Gália, como também Santo Andéon de Vivienne, que foi, nesse caso, também discípulo de São Policarpo, que por sua vez foi discípulo de São João Evangelista. Pois bem, Santo Andéon de Vivienne também foi um desses grandes santos que foi martirizado no tempo de Septímio Severo. Inclusive, o próprio Septímio Severo ordenou a sua morte, por ocasião de um processo em que ele estava visitando a região da Gália. Ele viu um tal pregador falar acerca do Evangelho, ele mesmo presenciara isso, e ordenou a sua prisão e, consequentemente, a sua morte, né? Nós vamos percebendo muitos e muitos mártires, aos quais talvez nem sequer ouvimos falar, mas são graças a esses grandes heróis da fé que nós podemos hoje ter também a nossa experiência de fé e de evangelização. E isto, meus queridos irmãos, é maravilhoso. Vou citar um outro santo, um grande mártir também, bispo de Magnésia, um pouquinho mais na região do Oriente, que é São Caralâmpio, né? Esse também foi um grande procônsul, inclusive, se a gente for evidenciar dentro do seu martírio, e nós vamos notando uma sequência de homens, né? E aqui poderíamos citar inúmeros mártires dentro desse tempo de Septímio Severo. Estou falando apenas dessa época. Eu não estou nem me referindo às outras épocas do tempo dos mártires, né? Poderíamos citar ainda São Zótico, bispo de Comana, São Leônidas, né?
que a historiografia vai falar como sendo até mesmo o pai de Orígenes, que nós já comentamos aqui, né? Um grande intelectual, e o seu pai, São Leônidas, teria sido justamente martirizado também por ocasião ali do tempo do reinado do Império de Septímio Severo, dentre tantos outros, né? Os mártires que nós podemos observar da escola de Alexandria e tantos outros aqui que nós poderíamos evidenciar. Aquela escola que nós observávamos na aula passada, falávamos sobre a escola do norte da África, né? Uma delas, a escola de Alexandria, que foi assim massacrada no tempo de Septímio Severo. Nós vamos observar essa realidade. Percebemos na aula passada duas escolas, a escola de Alexandria e a escola de Cartago, né? Em Alexandria, nós vamos observar ali Clemente de Alexandria, que também foi martirizado justamente dentro dessa configuração, dentro desse contexto. Nós percebemos justamente essa escola que foi massacrada no tempo do imperador Septímio Severo. A escola de Cartago, ela já vai ser também assolada, digamos assim, já no tempo do imperador Décio, né? Um pouquinho mais à frente, onde nós vamos ter ali a presença de São Cipriano, que será também martirizado mais adiante. Mas nós vamos notando uma sequência de mártires nesse processo, né? E você tem até obras que falam acerca das atas dos mártires nessa constituição. A Santa Marcela, Santa Potamiena, né? Que são grandes santas também dentro deste processo do martírio. Poderemos aqui citar inúmeros exemplos de mártires, inclusive até mesmo alguns soldados do Império Romano, se nós observarmos, ao perceber eles mesmos escoltando estes grandes homens, essas grandes mulheres, santos e mártires, né? Eles próprios começavam também a se converter. Então é interessante observar. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a história de Santa Pontamiena, né? Santa Pontamiena foi escoltada, foi levada justamente ao martírio por meio de um soldado, o soldado chamado Basílides, ou Basílides, e é interessante observar porque ela falou com tanto afeto para com ele, né, dizendo que mesmo diante da morte, que iria interceder por ele, iria pedir a Deus por ele, para que o Senhor também o salvasse. É interessante observarmos isso, porque é um dos primeiros relatos que nós vamos verificar já no século III, relacionados assim a um caráter de intercessão mesmo após a morte. Diante de nosso Senhor, eu irei pedir a nosso Senhor por você, Basílides, né? E é bem interessante observarmos porque Basílides foi tocado por esta fala de Santa Pontamiena e, por consequência, ele depois se converte ao cristianismo, vai ser questionado pelos seus colegas soldados. Os soldados, a princípio, achavam que ele estava ali fazendo troça, zombando desta realidade do cristianismo, quando ele mesmo dizia ser cristão, mas quando perceberam que ele estava obstinado nessa afirmativa, que ele era cristão efetivamente, os soldados começaram a perceber que ele tinha se convertido, e aí daqui a pouco é ele também posto nas atas dos mártires. Então nós vamos perceber que se torna inclusive um santo mártir, né? São Basílides. Todos esses que eu estou falando, todos eles estão ingressos, né, dentro do martirológio romano e são venerados pela igreja como mártires. O sangue dos mártires é semente para novos cristãos, já diria Tertuliano de Cartago, né, por volta do ano 220, quando a perseguição efetivamente ela vai assumindo um caráter realmente devastador para os cristãos. Não é mais aquela realidade que nós vimos no século II, que de certa forma, apesar de tudo, era mais amena. Nós vamos observar que existia realmente ali uma intenção de abater a igreja, né? O imperador Septímio Severo, aos poucos, estava observando que existia justamente na igreja algo que era ameaçador para o Império Romano. Precisava realmente abatê-la. Existia nela algo que precisava ser abatido. Geralmente isso acontecia muito nos grandes impérios na antiguidade, quando a igreja, de fato, aqui começa a chamar a atenção do Império Romano. De fato, é no século III que nós vamos perceber que a igreja, de forma sistemática, começa a chamar a atenção do Império. E aí o Império vê, de certa forma, a necessidade de abater esta igreja que nós vamos observando. Aquilo que o próprio Tertuliano vai dizer, nós estamos em toda parte
Estamos em todas as camadas da sociedade, desde os pobres e até mesmo nas famílias nobres. Só não estamos nos vossos templos, que eram templos pagãos. Veja o que Tertuliano vai dizer. Os cristãos já estavam no século III em toda parte, se assim evidenciarmos. E é interessante notando essa realidade. Aos poucos ele vai se tornando uma ameaça. Enquanto nós já vamos percebendo que o Império Romano vai apresentando um processo de crise e de derrocada, nós vamos notando que a igreja vai florescendo. É o Império Romano decaindo e a igreja já começando o seu processo mesmo de florescimento, de ascensão e de rejuvenescimento a cada vez que nós observamos essas realidades dos mártires. Diante de toda essa realidade que nós observamos aí nesse tempo, já do início do século III, estamos aqui falando do ano 202, né? 203, existe um martírio bastante conhecido, martírio, inclusive, que chama bastante a atenção, que é o martírio de Santa Perpétua e Santa Felicidade, né? Isso por volta do século III, no seu início, no ano 202 a 203, mais ou menos, né? O martírio de Santa Perpétua é datado, por exemplo, de 7 de março do ano 203. Então é bem interessante observarmos esta história, inclusive até mesmo porque uma boa parte dessa história é contada pela própria Perpétua. Ela própria, mesmo na prisão, no cárcere, ela redige parte daquilo que iria compor as atas do seu próprio martírio. É bem interessante observarmos esta realidade. Perpétua, uma patrícia, né, vamos dizer, de família nobre, e Felicidade, uma escrava, se assim observarmos. Perpétua, ela já tinha uma criança, um bebê, mas já estava também grávida já dos seus 8 meses, e é bem interessante observarmos as atas do seu martírio. Gostaria muito, inclusive, de ler as atas do martírio de Perpétua e de Felicidade aqui, mas é uma obra, né, que se constitui uma obra mesmo no início do cristianismo, muito grande, muito extensa, tem pelo menos assim umas 20 a 30 páginas, então não cabe aqui a leitura, mas vou tentar fazer um resumo, inclusive, como Daniel Hopes, o nosso historiador aqui, ele vai também relatar, né, de que Perpétua estava grávida, já praticamente de 8 meses, ou seja, quase próximo ao tempo mesmo de chegar ao seu trabalho de parto, e nesse contexto ela é presa, né? E dentro do contexto da concepção romana mesmo, enquanto as leis que vigoravam no Império Romano, não se podia matar uma mulher grávida, né? Por quê? Porque ela guardava uma pessoa ali que mais tarde poderia se tornar um cidadão romano. E era o que eles queriam. Eles queriam mais alguém para ser súdito de Roma. Então, não era conveniente matar aquela mulher enquanto ela estivesse grávida. Então, deixaram que ela primeiro parisse a criança para depois levá-la à tortura. Junto com ela, vários outros, né? Saturo, inclusive, foi o catequista, digamos assim, daquelas pessoas que estavam presas, inclusive, ali no cárcere, não apenas Perpétua, não apenas Felicidade, mas vários ali estavam presos no cárcere, e nós vamos notar, inclusive até o próprio catequista que trabalhou esse processo de conversão com elas, alguns catecúmenos, inclusive, nem eram batizados ainda, alguns neófitos, inclusive, eram recém-batizados. A própria Perpétua mesmo foi batizada na prisão, né? Então nós vamos notar essa realidade. É bem interessante observarmos que até o pai de Perpétua, ele não tinha se convertido e ele busca a filha na prisão para que ela olhasse para a sua velhice, olhasse para a velhice dele, olhasse para o filho dela, o bebê que estava com ele, e que ela tivesse pena deles, porque bastava ela abjurar da fé, ela seria solta. E, no entanto, ela doía tudo aquilo, né? Doía toda aquela realidade, era dolorido para ela ver o pai sofrendo daquela forma. E ainda por cima porque, na tentativa de fazer com que ela abjurasse, os soldados romanos ainda maltrataram o pai dela, que nem era convertido ao cristianismo, para ver se conseguia balançá-la, fazer com que ela mudasse as suas ideias, a sua opinião. E mesmo assim ela ainda resistiu, mesmo vendo o pai sendo maltratado pelos soldados romanos. Mas o pai também fazia esse jogo, né, de formar essa mulher para que ela pudesse abjurar da fé, né? Ela estando grávida, inclusive. E ela ainda muito resistente nesse contexto todo, né, diante dessa realidade. É o que vai nos afirmar aqui também o próprio historiador Daniel Hopes. E é bem interessante notarmos como ela era uma mulher de fogo, se observarmos. Uma menina de 20 anos, entre 20 e 22 anos, né? E nós percebemos uma fortaleza imensa que nós já evidenciávamos com relação a essa realidade do seu martírio, né? Com tantos outros mártires
de Cartago, se observarmos, porque aqui nós estamos falando justamente nessa realidade aqui do norte da África, né? Que era justamente uma das regiões que foi mais acometida pela perseguição de Septímio Severo, ali no norte da África. Tanto a região de Cartago como a região de Alexandria, nós vamos notar que sofreram muito com essas perseguições. Mas é bem interessante que Perpétua chega ao seu termo, na sua gestação, e ela começa a sofrer as dores do parto, né? Se assim observarmos. Eu vou ler, inclusive, aqui do mesmo jeito como o historiador vai resumir as atas desse martírio de Perpétua, quando diz assim: os últimos dias dos condenados foram assinalados por um episódio extremamente patético. Perpétua chegara ao 8º mês de gravidez. Quanto mais se aproximava o dia do sacrifício, mais ela se desolava. Como a lei proibia que se levasse à morte uma mulher que estivesse naquele estado, a infeliz temia que adiassem o seu suplício e ficasse assim separada dos seus amigos, né? Durante 3 dias, ela e todos os que a acompanhavam imploravam ao Senhor que, na sua providência, resolvesse aquela dificuldade. Na tarde do 3º dia, sentiu as dores do parto e deu à luz uma menina. Como o parto fosse difícil e as dores grandes, Perpétua gemia, o que deu motivo a que um guarda zombasse. E o guarda fala: se te queixas agora, o que farás quando estiveres diante das feras? Se ela geme por causa de dores do parto, o que ela faria quando estivesse diante das feras? Zombando. Estava tipicamente aqui zombando de Perpétua. E ela teve uma simples e profunda resposta. Deu uma simples e profunda resposta. E ela disse assim: agora sou eu que sofro, mas lá fora um outro estará em mim, e ele sofrerá por mim, e eu sofrerei por ele. Veja bem que resposta tremenda que ela dá para aqueles soldados, né? Para aquela realidade dos soldados romanos. Agora quem sofre sou eu, mas depois um outro sofrerá em mim, e eu sofrerei por ele. Então você nota esta realidade, é Cristo mesmo que dá esta fortaleza para que os mártires possam suportar este sofrimento. E aí você vai observando o desfecho fatal que vai acontecer. Ela é lançada justamente de forma assim, até mesmo sem dignidade, né? Tiraram a sua dignidade, inclusive, depois que ela tem a criança, e agora sim ela vai ser, de fato, martirizada, e o martírio justamente tem lugar neste dia 7 de março de 203, na arena de Cartago. Nós vamos notar justamente a carnificina que vai se evidenciar ali, e você nota, inclusive, até mesmo a dignidade que foi tirada dela, né? Se você observar, tiraram, inclusive, as roupas dela, deixaram ela praticamente nua, se assim observarmos. E diante dessa realidade, sem túnicas, quiseram inclusive colocar nela uma túnica pagã, ela se recusa, né? Que não foi esse o contrato que havia sido feito, ou seja, a tentativa de tirar realmente dela toda a dignidade, se assim observarmos. Ela, como estava grávida, estava correndo o risco também de liberar muito leite por ocasião do processo de amamentação, então ela estava não somente nua, despojada na sua dignidade, mas estava também ali jorrando leite, o que causou inclusive uma má impressão até mesmo por parte daqueles que assistiam àquele espetáculo terrível, né? Então você vai notando esta constituição. Depois ela vai observando justamente a configuração dos animais que a abordam, né? Tanto a ela como a própria Felicidade, Santa Felicidade, você vai percebendo toda essa realidade, a crueldade dessa assistência que é dada ali naquela arena de Cartago. Você vai notando esse processo, né? Dentro das atas que são narradas aqui dos mártires de Santa Perpétua. Vai se dizer ainda, a morte santa iria esquivar-se à expectativa de Perpétua? Não. Ao cabo de um instante, a multidão, enraivecendo-se, exigiu que trouxessem de novo os mártires que tinham escapado com vida. Saturo reapareceu e um novo leopardo saltou sobre ele e o cobriu de sangue. Quanto às duas santas, recorreu-se à espada. Mesmo diante das feras, elas ainda não tinham morrido. Então, recorreu-se à espada para que finalmente pudessem assassiná-la, né? Encarregaram então um gladiador de as degolar, mas era um novato. Atingiu Perpétua no flanco, causando-lhe uma horrível ferida. Foi ela própria que colocou a ponta da espada sobre a garganta e ordenou ao desajeitado que carregasse.
E assim morreu esta heroína. Não contava ainda 22 anos. Vai referir aqui as atas do martírio de Santa Perpétua, que se constituiu, inclusive, em um grande documento do início dos tempos da Igreja para falar acerca de como era que era realizada realmente todo esse processo, toda esta carnificina. Nós vamos notar diante desta abordagem. Após essas realidades, nós percebemos isso tudo acontecendo dentro da configuração do Império de Septímio Severo, mas é claro que nós vamos observar outras possibilidades, outras circunstâncias, outras realidades. Nós vamos notar, por exemplo, que após Septímio Severo, nós vamos ter ainda dentro da sua dinastia Caracalla, nós vamos observar também Alexandre Severo, Heliogábalo, né? São alguns outros imperadores que vieram depois dele, mas que eles aparentemente não estavam tão interessados na perseguição aos cristãos. Então houve uma pequena diminuição do quadro desta perseguição, embora ainda ocorressem perseguições de forma mais isoladas, né? Se nós observarmos aí dentro desse contexto, logo após o reinado de Septímio Severo, né? Tanto a presença de Heliogábalo, como a presença de Caracalla, como também de Alexandre Severo, nós vamos notar algumas poucas perseguições mais isoladas, mas elas de fato não pararam, elas apenas arrefeceram, se assim bem observarmos. Também por uma razão, algumas razões, né? Muito mais voltadas para o processo de decadência do Império Romano, eles deixaram um pouquinho a perseguição aos cristãos de lado. Mas ela vai retomar, mais uma vez, de forma bastante concisa, né? Bastante emblemática, ela vai retomar, se nós formos observar, no tempo do imperador Maximino Trácio. Né? Se nós observarmos, Maximino Trácio, já por volta do ano 235 até 238, mais ou menos, aí no século III, nós vamos ver que ele reina, foi um reinado curto, mas um reinado que também levou a uma perseguição atroz aos cristãos. E um detalhe, né? Por que ele se voltou, digamos assim, a perseguir os cristãos de forma bastante incisiva? Por causa de uma rixa que ele tinha com o imperador anterior que fora assassinado, né? Alexandre Severo, ele não tinha perseguido os cristãos, pelo contrário, ele até tinha diminuído até um pouco as penas aos cristãos, e como Maximino Trácio, ele tinha rixa com Alexandre Severo, só para contrariá-lo, ele disse, eu vou perseguir os cristãos. Né? E assim, a perseguição recomeça. Inclusive, nesse contexto, nós temos a presença aí do Papa Ponciano, né? São Ponciano, inclusive, que por volta do ano 235, ele é exilado para as minas da Sardenha, aplicando-se a ele uma pena pior do que a própria morte. Como é esta pena? Uma pena em que antes dele morrer, ele vai ser torturado, maltratado, massacrado nas minas da Sardenha. Juntamente com ele também vai Santo Hipólito de Roma. Se você bem se recorda, já falamos sobre Santo Hipólito aqui. Santo Hipólito era um grande homem de Deus, né? Mas um homem que entrava em desavenças até mesmo com o papado, com a hierarquia da igreja na época. Ele havia entrado em desavença com o Papa Calixto, também manteve esta desavença com o Papa Urbano, que veio logo em seguida, e também estava em desavença com o Papa Ponciano por causa de divergências no aspecto doutrinário, né? Ele julgava os papas muito, digamos assim, laxistas, né? Ou seja, os papas muito indulgentes para com aqueles que traíam a fé, né? E Hipólito era muito rigorista. Então houve esse conflito. Mas é bem interessante observarmos porque, por ocasião da perseguição de Maximino Trácio, tanto Ponciano ele vai ser exilado para as minas da Sardenha, como Hipólito de Roma também será exilado para essas mesmas minas. E lá acontece a reconciliação entre os dois, né? A reconciliação entre Hipólito e a hierarquia da igreja. Interessante observarmos. São Ponciano, que havia inclusive renunciado ao papado por causa disso, para que a igreja pudesse dar um sucessor, já que ele não teria condições de liderar, de ser o chefe da igreja, de ser o bispo de Roma, naquele contexto da perseguição, naquele contexto do exílio. Então ele renuncia e ele vai morrer nas minas da Sardenha depois de muitos maus tratos, né? Ele é muito maltratado, ele é muito
torturado, por isso que se diz que a pena é pior que a morte, porque é algo bastante lento. A tortura é lenta, o massacre é lento, justamente para que ele vá morrendo de maus tratos, lentamente. Ele morre aí por volta do ano 235, né? Hipólito ainda persiste por mais uns 2 a 3 anos, vai morrer mais ou menos ali em 238, sob o tempo do imperador Maximino Trácio, que é justamente o imperador que estava reinante ali dentro daquele contexto. Nós vamos observar, inclusive, que apesar desta realidade, apesar desta condição deste imperador, após a sua morte, né, outros imperadores vão assumindo o caráter do império, né, de menor instância, se assim evidenciarmos. Nós vamos ter os Gornianos ou Gordianos, né, Gordiano I, Gordiano II, que vão ali estar governando depois de Maximino Trácio, como também Treboniano, Emiliano e Filipe o Árabe, se nós evidenciarmos que ele vai governar ali Roma, o Império Romano, desde o ano 244 até o ano 249, se assim observarmos, né? Nesse contexto, está acontecendo na igreja, né? Nós vamos perceber que a igreja está sendo governada pelo Papa Fabiano, né? Nós tivemos lá a renúncia do Papa Ponciano por ocasião do exílio. Depois de Ponciano, nós temos o Papa Antero, que é menos que um ano o seu pontificado, também ele acaba morrendo mártir. Papa Antero, Santo Antero, de 235 a 236. E depois o Papa Fabiano, que, se você observar uma curiosidade, os papas, que nós chamamos de papas por uma questão de convenção, mas naquele tempo eles ainda não tinham, não era costume chamá-los papas, né? Era costume chamá-los bispos de Roma. E os bispos de Roma, por exemplo, no tempo do Papa Fabiano, até então, né, não eram bispos efetivamente, né? Para quando eles eram eleitos, até mesmo por aclamação, como sendo papas, eles precisavam ainda passar pelas diversas etapas do sacramento da ordem, né? Chegar ao diaconato, ao presbiterato, para chegar ao episcopado, serem nomeados bispos e assumirem, né? Porque eles não eram necessariamente ainda bispos efetivos quando chegavam a serem aclamados papas, né? Para que você tenha uma ideia, hoje, por exemplo, um bispo de uma determinada região de alguma diocese do mundo pode ser eleito papa, vamos dizer assim, né? Bento XVI, por exemplo, era alemão, mas foi eleito bispo de Roma por ocasião do conclave. Francisco é argentino, mas foi eleito bispo de Roma por ocasião do conclave. Naquele tempo não existia isso. O bispo de Roma tinha que ser verdadeiramente bispo da diocese de Roma para ser papa. Não se admitia, por exemplo, um bispo da Gália, um bispo de Cartago, um bispo, digamos, de Alexandria, para assumir o bispado de Roma. Precisaria que houvesse realmente, ele fosse eleito para aquela diocese de Roma especificamente. Porque o bispo, por exemplo, que chegasse a ser posto bispo na Gália, ele, de fato, teria que ficar na Gália, porque entendia-se que o episcopado se casava com a sua diocese. Era perpétuo aquele casamento, né? Então, o bispo da Gália era bispo da Gália, ele não poderia sair da Gália, por exemplo, e assumir a diocese de Roma, né? Existia essa realidade. O bispo de Cartago, ele não poderia sair de Cartago para assumir a diocese de Roma. Então é bem interessante observarmos esta realidade. No caso do Papa Fabiano, quando foi eleito Papa, ele não era bispo ainda, se você evidenciar. Ainda é como diácono, né? Ele precisou passar pelas etapas do sacramento da ordem, pela hierarquia, para poder chegar à condição de Papa, se assim evidenciarmos, de bispo de Roma, né? Evidentemente. E, consequentemente, assumir a característica, os caracteres relacionados a esta condição, né? E aí ele vai governar a Igreja de Roma desde o ano 236 ao ano 249, quando, de fato, mediante a perseguição de Décio, ele será martirizado. Mas aí nós já vamos começar a tratar desta realidade de forma mais incisiva a partir da próxima aula. E você possa, então, manter-se vigilante, manter-se perseverante, para que nós possamos continuar o nosso estudo e, à medida que vamos conhecendo essas realidades, possamos também nos aprofundar dentro desta condição no que diz respeito a estes santos mártires. Rezemos juntos esta Ave Maria e peçamos de Deus a graça da perseverança. Ave Maria,
cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,